somos nós, mais um dia, mais um episódio número 25, falando do futebol feminino, né? E de questões relativas importantes ao futebol feminino. Agradeço mais uma vez ao Gabriel por estar aqui contribuindo, né? Trazendo a sua opinião sempre pertinente e interessante de ouvir, né? Para poder gerar uma boa reflexão, uma reflexão útil. E, infelizmente, a Sheila não pôde estar presente, motivos profissionais, e a gente vai seguindo. Nosso primeiro tópico é os bastidores do futebol feminino. Né? Aconteceu um fato curioso, né? no Brasil, e eu achei interessante da gente mostrar, porque, assim, a Copa do Mundo está aí, o futebol feminino está crescendo, né? E tem coisas que não podem acontecer. Simplesmente não pode acontecer. Ah, mas todo mundo erra. Sim, mas tem erros que não são aceitáveis, né? Num alto nível, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então eu gostaria de trazer aqui essa imagem, porque realmente, assim, incomoda, né? Esse tipo de acontecimento no país que vai sediar a Copa do Mundo de futebol feminino. Vou trazer aqui. Vou mostrar aqui de novo. Só um minutinho. Trazer para cá. Aí vai. Fazer gols, só venceu uma partida. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, porque temos nesse momento a execução do hino nacional brasileiro. Tínhamos, né? Porque teve ali um acidente, a gente teve a queda do pórtico aí que traz a logomarca da competição. Acabou despencando ali no momento da execução do hino nacional. Aproveitando então, Breno, para falar um pouquinho desse Botafogo, que tem muita dificuldade para que tem muito... Bom, é isso. Assim, o pessoal riu, né? Teve comentários, muita gente rindo e tal, mas também teve muita gente falando, olhando pelo ponto de vista mais de seriedade. Assim, aquilo ali é uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, a competição que os clubes estão investindo milhões, a CBF está investindo milhões, né? O futebol feminino tem diversos problemas, tá? Ele ainda não é autossustentável no país, entendeu? Não é como os Estados Unidos, que você cria uma equipe e daqui a 5 anos você está começando a ter lucros de milhões de dólares, não é isso, entendeu? Tem muita equipe de futebol feminino no Brasil que está, como é que fala, vendendo almoço para pagar a janta, entendeu? Então, assim, Série A, que é o topo da pirâmide no futebol brasileiro, que vai ter uma Copa do Mundo ano que vem, na hora do hino nacional, o negócio cai. Quer dizer, como é que foi feito aquilo ali? Como é que foi preso? Cadê o suporte? Quem é o responsável? Qual é o material utilizado? Pô, imagina, não pode acontecer isso. Entendeu, Gabriel? Não pode acontecer. Ah, mas ventou. Desde Adão e Eva que tem vento. Então, assim, todo mundo sabe que venta. Você vai colocar um suporte de 3 metros de altura e você não pensa que vai ter vento? Entendeu? Então, assim, é triste, né? Eu achei triste, porque são erros que demonstram um amadorismo muito grande, e isso vai rodar o mundo, entendeu? Porque a primeira divisão do Campeonato Brasileiro é a mais importante, é como se fosse Porto jogando com o Braga. Aí o suporte cai? Não pode cair, entendeu? Então, assim, qual a sua opinião, Gabriel? Você que não é brasileiro, é um português, aí o que você acha que vão falar aí na Europa vendo isso da primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Ventou, caiu. Como se fosse
um jogo de casado contra solteiro, entendeu? Qual a sua opinião, por favor? Antes de mais, boa tarde a todas e todos que nos estão a ver. Um abraço aqui para o nosso amigo Igor e para a nossa amiga Sheila. Bem, a situação é o seguinte, não é? Quem não gosta do Brasil ou de sul-americanos, ou seja do que for, vai sempre encontrar pretexto nestas situações para criticar e dizer, estão a ver, este é um país em desenvolvimento, não sabem se organizar, isto e aquilo, pronto. Mas isso, há sempre pessoas que são xenófobas e vão querer atacar os outros. É que do ponto de vista profissional fico triste, não tem a ver com alguma coisa a ver com brasileiros, porque isto podia acontecer no outro lado do mundo. No que nós estamos aqui a falar tem a ver com o ser futebol feminino, não é? Claro, acidentes acontecem, mas será que não há mais atenção ou uma atenção redobrada no masculino do que há no feminino? Será que o dinheiro em cima da mesa e essa atenção não faz com que no masculino vejam, espera lá, tem que estar isto e aquilo e estar bem, não é? Olhemos para, não vamos longe, olhemos para o próprio país. No Brasil, no masculino, estas coisas acontecem, não é? Então não tem, como eu disse, a ver com o país, tem a ver com as pessoas. As pessoas têm interesse ou não em que as coisas funcionem, não é? E portanto, se para o ano vai haver este grande, a Copa do Brasil, a Copa no Brasil, neste caso, Copa Mundial, então de facto tem que haver mais profissionalismo, não pode haver tanto amadorismo em algumas circunstâncias, porque é a imagem do Brasil que está em causa. Ainda mais, olha, ainda agora, nestas circunstâncias, ia tocar o hino do Brasil, não é? E depois acontece isto, é uma coisa, até para mim, roça o desrespeito, não é? Pela pátria brasileira. Portanto, claro, como volto a repetir, acidentes acontecem, não posso falar porque eu desconheço o que aconteceu tecnicamente, não é? Pelo menos, eu sabe, não é público, mas há que ter atenção redobrada, porque as pessoas sempre que quiserem criticar, fosse o Brasil, fosse o futebol feminino, ou as mulheres em geral, vão sempre pegar nestes casos e vão, estão a ver, e nós claro que podemos dizer, mas não interessa a opinião dessas pessoas, tudo bem, mas isto também influencia as próprias pessoas que estão na competição, não é? Que elas próprias podem pensar, então porque é que quando vou eu jogar isto acontece, não é? Porque é que é só aqui no Brasil, ou em Portugal, ou nestes países, não é? E as próprias pessoas que estão dentro da modalidade e estão dentro das competições também podem achar, lá está, que já falámos noutros episódios, não terem o suporte adequado, não é? Portanto, do ponto de vista profissional e técnico. Portanto, espero que estes acidentes sejam mesmo residuais e que, lá está, como é para o ano, não é? Que todas essas situações que aconteçam este ano sirvam exatamente de alerta urgente e dizer assim, não, temos que subir a parada, não é? Subir aqui o nível e vamos corrigir tudo para quando chegar na Copa corra tudo de feição. Portanto, eu espero que tenha sido mesmo um acidente isolado e que não se volte a repetir. Tá ok, obrigado, Gabriel. De fato, né, como você disse, que não volte a repetir, né, porque tem sempre alguém pronto para poder usar aquilo ali, enfim, né? É muito ruim para a imagem do país, principalmente com uma Copa do Mundo, né? Aí já chegando, enfim. Tá ótimo, vamos passar para o nosso próximo tópico. CBF, Programa Educacional para Atletas. Né? A CBF, né, a gente já falou aqui anteriormente, quem acompanha a gente, né, investiu muito dinheiro, né, nessa temporada para que o futebol feminino continue nessa direção de melhora, de avanço, de, enfim, prosperidade, mais oportunidades. Se não me engano, foi algo em torno de 700 milhões de reais, que é muito dinheiro. E está tendo essa iniciativa, não foi batido o martelo ainda, mas, né, é um programa educacional para atletas. Eu vou mostrar aqui a imagem, né? E tá aqui. Ver se está aparecendo legal. Tá, isso mesmo. CBF cria programa educacional, né, para atletas da base e estuda torná-lo obrigatório, né? Então, assim, o que a gente pode, né, tentar raciocinar com isso? Eu tenho muito medo dessas palavras obrigatório e proibido,
entendeu? São palavras que, se você observar a história da humanidade, são palavras muito perigosas, entendeu? Quando alguém fala, isso aqui é obrigatório, ou isso aqui é proibido, ou seja, é sempre no limite, é sempre no extremo, entendeu? Eu não gosto desse tipo de palavra, é uma palavra que eu tenho 5 pés atrás, eu procuro prestar bastante atenção nos detalhes, porque como é que você vai tornar uma coisa obrigatória num país do tamanho do Brasil, tá? Como a gente já conversou aqui, se você pegar o Brasil da ponta de cima até a ponta de baixo, é a mesma coisa que você pegar de Portugal à Rússia. Entendeu? Então, assim, como é que você vai tornar uma coisa obrigatória se você tem uma diferença muito grande de realidades? Entendeu? Tem clube que as meninas estão comendo carne todo dia. Tem clube que as meninas comem carne uma vez por semana e tem clube que as meninas não comem carne. Então, como é que você vai tornar uma coisa obrigatória num país que está assim? Não faz sentido isso. Você vai acabar colocando muita gente do lado de fora. E mais um motivo para aquelas pessoas que falam assim, eu não vou investir em futebol feminino. Aí, olha aí. Eu não tenho dinheiro para isso. É isso aqui, tem isso aqui é obrigatório, isso aqui é obrigatório, isso aqui tem que fazer. Não vou investir aqui, não está dando dinheiro para isso. Então, assim, eu não vejo com bons olhos isso porque, né, não vejo isso atingindo, né, um grande número de meninas sendo beneficiadas. No final das contas, quem vai ter dinheiro para poder fazer isso, que se for obrigatório, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, etc, etc, etc. Entendeu? Aquele clube pequeno lá do Nordeste, esquece. Entendeu? Muitos clubes, até no Rio de Janeiro, São Paulo, tem clube pequeno, não vai ter. Então, assim, como você vê, Gabriel, uma situação como essa, a CBF está tentando criar um programa educacional, né, que acaba, estão dizendo que, né, para ser até obrigatório. Como é que você vê esse tipo de iniciativa da CBF num país com tanta diferença, né, financeira como o Brasil? Por favor, Gabriel. Bem, eu concordo em absoluto. É assim, tudo que seja obrigatório, isto mais do que até no futebol, na minha opinião, se é obrigatório tem que ter apoio. Não é? Agora imaginemos o Estado brasileiro, não é? O Estado Federal, dizia assim, bem, toda a gente é obrigatório usar uma mochila. E as pessoas que não tivessem dinheiro para comprar a mochila, não interessa, tem que desenrascar. Não dava. Não só as pessoas não iam comprar, iam se revoltar, uma medida não ia surtir efeito ter sido obrigatório. Se dizemos que é obrigatório e dermos apoio, então aí dizemos, ok, e onde é que está a mochila? Mas a mochila não, mas eu dei-te a mochila. Porquê é que não estás a usar? Não é? Uma coisa que andar de moto, não é? É obrigatório andar de capacete. Tudo bem. Supõe-se aí que uma pessoa que gaste uma moto, há de ter dinheiro para comprar um capacete, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que neste tipo de programas, ora mais especificamente, aportam custos que, como o nosso amigo disse muito bem, em algumas realidades não é possível. Não é possível implementar. Então tem que haver apoio. A CBF disser, bem, para os clubes que têm X de orçamento, ok, isto é obrigatório, não tem apoio. Se os clubes que têm este orçamento, há este apoio, aqueles que têm menos, uma ideia. Ou então, apoiam todos. Não sei que a CBF, como a Federação Portuguesa de Futebol, é das federações mais ricas do mundo. Dinheiro não falta, ok? Dinheiro não falta. Tenho a certeza que o futebol, pela preponderância que tem a nível social no Brasil, até os governos estaduais e o governo federal, também se fosse preciso apoiar este tipo de iniciativas, também iriam apoiar, e o Brasil é um país riquíssimo também, em recursos, ou seja, dinheiro não falta. Mesmo que alguém diga que não há, não é? Pode não haver para aquilo, mas não quer dizer que não haja dinheiro. Portanto, o dinheiro pode ser melhor distribuído sempre, e portanto deve haver esses apoios. Se percebermos, ok, estes programas são importantes, ninguém está a discutir aqui se são importantes, isso é outra coisa.
Claramente, tudo que seja para aportar mais conhecimento, mais capacidades às pessoas, no geral, na vida, e aqui especificamente às meninas, no futebol feminino, para mim, é sempre importante. Sempre uma mais-valia. Mas se não houver esse apoio, em vez de ser uma coisa boa, os clubes vão encarar como uma coisa má, porque não têm dinheiro para poder suportar. Então, acho que quando se toma este tipo de medidas, tem que se perceber, não é? O escopo geral daquilo que se está a fazer e perceber, então, espera, se eu fizer isto, vai ter estas consequências. Então, se vai ter estas consequências, isto é o que eu quero? Não é o que eu quero? Então, como é que eu altero para chegar onde eu quero? E, portanto, estas macro medidas têm que ser acompanhadas de micro objetivos para se poder, lá está, chegar ao objetivo final. E como o nosso amigo diz muito bem, o Brasil, por ser um país de dimensão continental, não é? Tem realidades muito distintas, muito distintas. Eu, o CBF, não é? Tomo uma medida aqui, vamos supor, Brasília ou Rio de Janeiro, tomo uma medida, como é que eu sei o que é que se está a passar a milhares de quilómetros de distância daqui? Será que isto vai ter sucesso? Então, tem que se pensar numa situação, ok, o Brasil tem que pensar a nível nacional, como é óbvio, por isso é que existe o CBF, mas depois a nível regional, a nível estadual, tem que se adaptar às realidades. E aí é que entra esses tais apoios financeiros, e se preferirem não usar dinheiro, estamos a falar de programas educacionais, estivermos a falar de livros, de professores e tudo mais, então que os enviem. Não temos dinheiro para comprar isto. Ok, então nós enviamos os professores, enviamos o material, tudo bem, nem tudo tem que ser dinheiro direto, não é? Pode ser através das coisas, mas suporte, apoio, para que estas medidas tenham sucesso. Isto porquê? Porque estão a ser tornadas obrigatórias. Se fosse facultativo, aí cada um decidia. Se é obrigatório, na minha opinião, tem que haver apoio, até mais nesse aspecto. Perfeito, Gabriel, obrigado. Excelente reflexão, né? Nós dois, né, a gente tenta trazer esse tipo de informação para que os pais e para que as meninas, as atletas, elas pensem, né, que às vezes as coisas parecem ser uma coisa, mas não é. E parece que vai ser bom, mas não vai ser bom, entendeu? Porque em tudo tem o curto, médio e longo prazo. Então, né, às vezes parece que vai ser bom aqui 10 metros à minha frente, mas 500 metros à minha frente não vai ser bom. Então, é o curto, médio e longo prazo que a gente tenta, né, trazer essas reflexões para que as pessoas possam entender que parece simples, mas não é tão simples assim. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Tá? Vamos passar aqui para o nosso terceiro tópico. A Netflix, né? Ela vai pagar dinheiro brasileiro, 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão de reais pelos direitos da Copa de 2027, né? Então a gente percebe que, né, ninguém gasta essa quantia se não souber de muitos detalhes nos bastidores, né, de coisas que estão acontecendo em relação ao futebol feminino, coisas que o grande público não sabe, né? E está aqui. Está aparecendo? Sim, beleza. Netflix paga 200 milhões de dólares, que vai dar, na verdade, mais do que 1 bilhão de reais, né? E pela Copa, os direitos da Copa do Mundo Feminino 2027, ou seja, ela quer transmitir os jogos, né? E está investindo essa quantidade de dinheiro para Estados Unidos e Canadá, né? E está dizendo aqui na plataforma que também adquiriu os direitos da edição 2031, mas os valores dessa edição não foram divulgados. Então a gente percebe o quanto de financeiramente, né? O quanto financeiramente as coisas estão mudando e crescendo, né? No futebol feminino, né? E aí, eu como brasileiro, Gabriel como português, a gente vê Estados Unidos liderando, Inglaterra próxima, muito próxima, né? Alemanha se mexendo, né? A gente já falou aqui, a Alemanha está
tá mudando lá, porque eles perceberam que vai ficar para trás. Então, eles já estão mudando, estão se cortando o cordão umbilical, né, da Federação Alemã e estão indo para outra direção, para aquela direção mais parecida com os Estados Unidos, em que os clubes de futebol, as equipes do futebol feminino vão fazer a gestão do futebol feminino, né? Você tem aí Espanha também, Barcelona sempre muito forte, né? Muito forte com o futebol feminino. E eu fico pensando, cara, se o Brasil não se movimentar, se Portugal não se movimentar, vai começar a ficar para trás, entendeu? E isso é ruim por quê? Porque, por exemplo, uma atleta de bom nível, que tem muitas, né? Portugal não foi finalista do Mundial de Futsal à toa. O futsal forma jogador, né? E Portugal forma jogador. E essas meninas vão sair muito, muito fácil, entendeu? Vai vir os Estados Unidos da vida, vai tirar a menina do Porto fácil, vai tirar a menina do Sport, do Braga, do Brasil, do Palmeiras, vai tirar fácil. Por quê? Porque se começar a ficar muito longe, ele vai falar, olha, aí você tá ganhando quanto? 10 mil por mês? Vem para cá ganhar 90. Tá feito, entendeu? Porque a liga financeiramente está muito acima, então eu vejo isso como ruim, né? A partir do momento que eu não vejo nem a Liga Brasileira, nem a Liga Portuguesa acompanhando ou tentando acompanhar para não deixar eles distanciarem muito. Como é que você vê isso, Gabriel, por gentileza? De facto, vê-se claramente que os Estados Unidos, mais uma vez, que através da Netflix, que é uma empresa norte-americana, estão sempre a posicionar na liderança aqui no futebol feminino. A Netflix, obviamente, é uma empresa de grande dimensão mundial e até aquela que, porventura, ainda tem a maior cota de mercado nestas grandes plataformas de streaming, não é? De aplicações digitais para a visualização de filmes e séries. E, de facto, é uma coisa que já tem acontecido nos últimos anos. Estas plataformas estão a começar também a investir em eventos ao vivo, não é? Portanto, eventos desportivos, espetáculos de entretenimento, jogos, videojogos, portanto, tudo isso. E nesse aspecto eu acho que a Netflix percebe claramente que o futebol feminino está em ascensão, consegue claramente portanto, perceber também que só o mercado dos Estados Unidos e o Canadá, pelo número de população, pela população que têm, portanto, o número de pessoas e portanto, essa atenção que dão ao futebol feminino, só esses lhes possam garantir uma grande receita, mais o mercado brasileiro, certamente será bastante apetecível, e fora os restantes, porque estamos a falar de uma Copa Mundial, portanto, outras pessoas com o mundo inteiro tenham interesse. Portanto, eu acho que ninguém paga 1 bilhão, 1 bilhão, neste caso do Brasil, de reais à toa, não é? Se pagam esses valores é porque também esperam retorno, nem que seja por publicidade também, porque ficam associados, obviamente, portanto, à promoção do futebol feminino, ou seja, às mulheres, portanto, também o público feminino, isso é sempre importante, e da parte deles eu percebo, da parte de quem vê nos direitos, também acho bom. A Netflix lá está até essa dimensão, é conhecida a nível mundial, e é importante para o futebol feminino associar-se também a grandes marcas para trazer essa visibilidade e ter esses apoios. Aqueles que têm maior capacidade de investimento são aqueles que à partida nós queremos associados a nível comercial, não é? Portanto, se o Brasil tentar-se associar, neste caso a Copa, tentar-se associar a uma marca que só existe, por exemplo, em Portugal, não é? O mercado é pequenino, ninguém conhece, também a marca não vai conseguir pagar muito. Se associar-se a uma marca a nível mundial, internacional, já vão ter outros recursos, e esses recursos que possam ir sempre para quem? Para quem mais importa, são as jogadoras, treinadoras, portanto os clubes mais pequenos, todos esses agentes, as árbitras, tudo, para que o futebol feminino continue a evoluir. E o que é que eu estou a dizer isto? Porque já falámos em episódios anteriores, não é? De problemas de suspeitas de corrupção, ou que o dinheiro é mal aplicado, de incompetência, tudo isso, e portanto às vezes o dinheiro, como é futebol feminino,
já está, ninguém também quer saber. Se fosse masculino, se calhar vocês vão já andar aqui em cima a descobrir como é feminino, ninguém fala, pôr aqui ao bolso. E portanto esperar que o dinheiro chegue a quem mais necessita, ou seja, se há maiores contratos de patrocínio, que se possa, por exemplo, aumentar os prémios para que cheguem aos jogadores, para que cheguem às federações, e que as federações, porque para mim têm um âmbito de interesse nacional, então devem chegar esses valores a quem? A quem mais necessita, que são os tais clubes pequenos que há pouco falámos, para que depois, neste tipo de iniciativas, o tema anterior que também falámos, educacionais e outros, possa haver então os recursos, ou seja, os temas nunca são independentes, está tudo interligado, não é? Porque percebemos que o dinheiro tem que vir de algum lado, então olhem aqui uma das fontes de rendimento, uma grande empresa como a Netflix fazer esse patrocínio, logo, embora seja a FIFA que organize, a CBF também recebe, e depois que faça chegar os valores aos clubes mais pequenos. Portanto, acho que sim, é uma ótima iniciativa e que mais marcas venham para poder, neste caso, agregar valor. Eu espero, só para concluir, que aquela situação de dizerem que ficaram com os direitos de 31 e não terem-os divulgado, que isso não seja uma desculpa para poder ter acontecido isto, que é, potencialmente, compraram os direitos de ambos, mas para valorizar o futebol feminino dizem que é só deste, não dizem que foi do outro, ou no máximo que tenham comprado deste, mas que ficou pendente os valores concretos para o outro de acordo com os resultados deste, ou seja, que a FIFA proteja sempre o futebol feminino, porque no masculino isto não era um problema, e ainda agora se viu, quando o presidente da FIFA tentou só vender 20%, e eu não estou de acordo com a medida, mas só uma parte minoritária já foi o que foi logo cancelado, lá está porque é masculino, que no feminino também haja essa atenção e que se proteja sempre, lá está mais uma vez o interesse, os superiores interesses dos clubes, das jogadoras, porque isto é muito dinheiro, não é? 200 e tal milhões de dólares, e portanto que não haja alguém a pôr de lado e a não investir onde importa. Portanto acho que sim, continuam estas iniciativas e estas parcerias que mais venham, só vão agregar valor ao futebol feminino. Beleza, Gabriel, isso aí que você falou, esse detalhezinho agora muito importante, né? Talvez uma menina pergunte, mas a FIFA, 20% quer vender, lucro, o que isso tem a ver com futebol feminino? Tem tudo a ver, porque se as coisas começar, né, como a gente fala em português, claro, lá no Brasil, a azedar, se começar a azedar em cima, isso vai começar a escorrer e vai azedar lá embaixo, entendeu? Então, se alguma coisa começar a estragar lá em cima, pode demorar um mês, um ano, mas vai estragar lá embaixo, né? Então, assim, esse negócio da FIFA foi muito estranho, né? Mas até onde eu sei, pelo que eu tentei observar na internet, parece que já acabaram, né? Esquece, cancela, vira a página, enfim. Espero que as coisas, né, não piorem e vão na direção da melhora, né? Tá ótimo, tá? Um outro detalhe que eu lembrei agora, tu falou da Netflix, eu não sei, Gabriel, se você lembra, eu não sei se a Blockbuster tinha ido pela Europa. Tinha Blockbuster aí na Europa? Eu me lembrei, cara, a Blockbuster, agora não lembro, 15 anos atrás, 20, não sei, não me lembro agora, mas assim, por aí, 15 anos atrás, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, alguma coisa assim. E, né, aconteceu o que aconteceu, a Blockbuster faliu e a Netflix vale muito mais do que 10 vezes disso. Então, assim, visão, né, visão, às vezes as pessoas não têm a visão lá na frente, entendeu? É um caso interessante, isso aí que tu falou, lembrei, a Blockbuster hoje não existe mais, mas lá atrás ela não teve a visão, ela poderia ter comprado a Netflix e olha a Netflix hoje, entendeu? Isso é importante a gente prestar atenção. Só para lhe dizer, o Blockbuster fez parte também da minha infância e de muita gente, de ir alugar jogos e vídeos, portanto, vídeos, filmes, séries,
E realmente é como o amigo diz, perceber isto é a falta de visão de a Blockbuster comprando a Netflix deixava de ser o seu negócio, mas a empresa em si ficava riquíssima, hoje é o que se sabe, e não tiveram essa visão. E para bem ou para mal, mesmo que nós gostemos de ter, como se diz no Brasil, mídia física, e isso, agora o pessoal até nos videojogos, está a deixar de haver mídia física, as pessoas deixam de ter donas, daquela propriedade, para bem ou para mal, não é? E nós podemos sempre tentar que haja a parte física, mas o mundo, a evolução do mundo só está aí nessa direção, digital, não é? E portanto, tudo aquilo que não for feito nessa direção vai ser estar a remar contra a maré, como se diz em Portugal, ou seja, estou a enfrentar um tsunami sozinho. É muito difícil. O que acho que vai acabar por acontecer é haver negócios que depois, nichos de mercado, não é? Que depois vendem físico, ou tentam que haja físico e pronto. Mas por que é que eu também estou a dizer isto? Porque, lá está, tendo em conta o tema que estávamos a falar, é ter essa visão, é perceber o futebol feminino tem futuro. Toda a gente está a investir no futebol feminino, o futebol feminino vai crescer. E isso ninguém vai conseguir parar. Agora, o crescimento, se é 10%, se é 5%, se seja o que for, isso vai já depender, não é? A velocidade, se daqui a 50 anos o futebol feminino já recebe, os jogadores já recebem perto, entre aspas, do que os jogadores masculinos recebem agora, os masculinos também vão só continuar a aumentar, isso só vai depender da evolução que tiver até lá, e essa evolução depende de quem? Dos dirigentes, patrocinadores, todas essas pessoas, não é? E portanto, acho que as pessoas devem ter visão, nunca pensar a curto prazo, porque mesmo que a nossa própria vida seja curta, quando se gera o destino de grandes instituições no mundo e tudo, mesmo num país, tem que sempre pensar em décadas. Não se pode ser a 2, 3 anos. Isto não dá nada, não é? Não há soluções milagrosas que afetem milhões de pessoas de um momento para o outro, não é? Até todas as coisas que conhecemos hoje, as redes sociais e tudo mais, também não foi do ano para o outro. Quando apareceram, tiveram que se consolidar, portanto, tudo na vida demora o seu tempo, e por isso o futebol feminino também demorou muito tempo a chegar onde está hoje, ainda vai demorar mais tempo a chegar onde nós queremos que ele esteja, e portanto as pessoas têm que ter essa visão, e isso também está de acordo com outras coisas que já falámos, não só neste episódio, mas noutros. Tá ótimo, obrigado, Gabriel. Exatamente isso, né? A ideia é exatamente essa. Obrigado, tá? A gente vai passar para o nosso próximo tópico, o penúltimo tópico, né? Que é Brasileirão e Paulistão feminino entraram no top 10 mundial, né? Isso é uma notícia, na minha visão, né? A gente está falando de visão. A curto prazo, muito boa, parabéns, muito bom. Mas a longo prazo, eu não sei, eu tenho muitas desconfianças desse tipo de notícia. Por quê? Deixa eu trazer aqui a imagem, né? Brasileirão e Paulistão entram no top 10 mundial do futebol feminino. Obviamente que, né, eles têm lá as métricas, né? E não fala aqui qual é a primeira, mas isso também não é difícil da gente encontrar. Basta você pesquisar 5 minutos na internet que você vai ter esses dados. Provavelmente vai ser a americana, a Liga Americana a primeira ou a segunda, a Liga da Inglaterra a primeira ou a segunda, a disputa está ali. E aí você tem, aí vem a Alemanha, a Espanha, enfim, a Itália, enfim. Não sei, né, se Portugal, acredito que Portugal esteja também por ali próximo ao quinto, não sei, por ali, não sei. Mas é uma notícia que, quando eu li, eu parei, fiquei olhando assim, refletindo, né? Tá dizendo aqui, o Campeonato Brasileiro está em 8º, né, nas ligas, e o Campeonato Paulista, né, fala aí, o Paulistão, também está entre os 10 primeiros, está ocupando a 10ª, né? Aí está dizendo aqui, ó, aqui que vem o pulo do gato. O Brasil passa a ser, ao lado da Inglaterra, um dos únicos países com 2 ligas. De novo, o Brasil passa a ser, ao lado da Inglaterra, um dos únicos países com 2 ligas. Aí a pessoa, né,
A pessoa que não está prestando atenção nos detalhes, ela fala assim, caramba, o Brasil está igual a Inglaterra, 2 ligas no top 10. Olha, a gente já falou isso aqui anteriormente, cabem 60 Inglaterras dentro do Brasil. Tá? Se você pudesse levantar a Inglaterra de helicóptero, cabem 60 dentro do Brasil. Não tem como você querer comparar isso. Outra coisa, a Liga da Inglaterra, ela não fica dependendo de dinheiro de governo, nem dinheiro de A, B, C ou D. A Liga da Inglaterra, ela tem os clubes e os clubes administram a Liga. Então é completamente diferente do futebol brasileiro. Tá? Completamente diferente. Estou falando isso para que as meninas entendam. Não dá para comparar uma liga que depende de dinheiro de A, B e C com uma liga como a Inglaterra e Estados Unidos que é autossustentável. Não depende de federação, não depende de governo, da prefeitura, do governador fulano, não depende. Então não dá para comparar, eu achei assim, errada essa comparação, né? E aquilo que a gente acabou de falar, você acabou de falar, a longo prazo, até quando o futebol brasileiro vai ficar tendo primeira, segunda, terceira divisão, viagem, hotel, sim, mas com dinheiro de quem? Entendeu? Porque nos Estados Unidos, eles viajam, hotel, mas com dinheiro da liga, entendeu? A liga produz o alimento da liga, entendeu? No futebol brasileiro, os clubes não estão fazendo isso. O dinheiro vem da federação, o dinheiro vem da CBF, o dinheiro vem da prefeitura que apoia, então existe um time. O governador apoia, existe aquele clube. Então, assim, não vejo isso como algo positivo, tá? E queria saber a sua opinião, Gabriel. Como é que você vê isso em termos de curto, né, médio e longo prazo, por favor? Bem, assim, à partida, lá está, teoricamente pode parecer excelente, não é? Quer dizer que, então, se está no top 10, ainda para mais, o Brasileirão e um dos campeonatos do Brasil estar dentro do top 10, isso é excelente, quer dizer que o Brasil, à partida, em qualidade, em competitividade, está bom. Mas concordo em absoluto com o que o nosso amigo disse, que tem a ver com esses apoios financeiros, porque se nós nos colocarmos num patamar, isto também acontece noutras áreas na vida, aqui em Portugal, por exemplo, acontece muito, por causa dentro da União Europeia, às vezes compara-se métricas com outros países, por exemplo, dizer, estamos a crescer acima da média europeia. Parece que estamos bem. Não estamos, porque mesmo nós estamos a crescer acima da média, mas há que perceber que os outros já lá estão bem lá no topo da montanha, não é? Podem sempre crescer e por isso o crescimento deles é mais residual. E nós, como temos tanto para percorrer, em termos percentuais, podemos até crescer mais. Mas continuamos muito longe do topo da montanha, não é? E portanto isso pode, para os mais incautos, pode pensar, então de facto, estamos muito bem, não estamos. E por isso aqui no futebol brasileiro, e só para dizer que eu não vi aqui a classificação, mas eu duvido seriamente que Portugal esteja nesta classificação, porque por muito que eu acho que tem potencial, ainda no feminino ainda é um campeonato não muito competitivo, não tem os mesmos fundos que os outros. Se o masculino está atrás de outros, mas mesmo assim, por exemplo, na Europa, consegue ser uma liga forte e ainda agora subiu outra vez, portanto, Portugal tem muito potencial para ser quinto na Europa inteira, portanto, só atrás dos que eles chamam os 4 grandes, portanto, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália, ou seja, pode estar acima da França, que já era excelente, e já esteve, inclusive, mas no feminino nós, infelizmente, começámos o futebol feminino muito tarde comparativamente com outros países. E, portanto, lá está, estamos a correr atrás do prejuízo. A Portugal está a subir, sim senhora, mas continuamos muito atrás. Relativamente ao Brasil, como eu estava a dizer, concordo em absoluto, porque, lá está, enquanto nos Estados Unidos há esse tipo de acordos para favorecer,
não é? E para poder que haja toda uma linha de igualdade, não é? No Brasil não é idêntico já, porque a nível desportivo as equipas descem. E isso, as pessoas não têm muita noção, mas os Estados Unidos funciona como funcionam, não só derivado da própria sociedade norte-americana, não é? Isso até o nosso amigo pode falar muito melhor do que eu, mas porque não descem clubes. Nós podemos dizer, mas isso não tem mérito esportivo. Isso calma, mas não tem, eu também concordo. Mas a nível financeiro, não é? Faz-lhes muito sentido. Porquê? Porque o clube não desce, portanto não há quebras de receita brutas, logo o investidor ou os investidores do clube todos os anos estão sempre à vontade para meter mais, e mais, e mais. Portanto, isso também faz com que os clubes, mesmo havendo uns historicamente um pouco mais acima, faz com que os clubes partam todos mais ou menos da mesma base. E por ser competitivo, mais gente vê, e é uma bola de neve sempre a subir, não é? Portanto, perceber que as características dos Estados Unidos muito dificilmente serão replicadas, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, ponto, tem uma cultura própria, o Brasil tem a sua cultura, cada país tem a sua cultura, mas também porque o modelo desportivo é este, para eles. Se nós podíamos tentar replicar, podíamos, as pessoas podem testar, ver se funciona ou não, mas perceber que há uma razão pela qual os Estados Unidos conseguem continuar a evoluir. E atenção, se não fosse pelo prestígio dos clubes masculinos, se os Estados Unidos investissem, acho que estão a investir, mas cada vez investirem mais fortemente no masculino, não se sabe se daqui a umas décadas se possa inverter a situação de muito mais jogadores quererem ir para os Estados Unidos. Não se sabe. Porque lá está, se os ordenados forem ao nível do que se paga na Europa, no masculino, não é? As pessoas deixam de, eu gosto muito de jogar pela camisola, mas toda a gente, quando tem um trabalho, preocupa-se com o quê? Sejamos honestos, não é? Parte financeira. Se as pessoas virem que na Europa ganham 10 mil, nos Estados Unidos ganham 50 mil, não é? Portanto, é perceber isto. Portanto, por isso é que na Arábia Saudita, não tendo a mesma história, os ordenados que se pagam, há gente a ir para a Arábia Saudita, portanto, e já foi para a China, também, portanto, perceber isto. E, portanto, para concluir, dizer que acho que é importante que desportivamente o Brasil se sinta valorizado e perceba que tem um campeonato dos melhores do mundo, isso é importantíssimo. A nível financeiro, se desportivamente está lá, mas o financeiro não acompanha, não é? É a tal situação que estávamos a falar, pode ser uma notícia que parece boa, mas depois possa também vir a ser má, porque depois faz as pessoas pensarem que estão lá em cima em todos os patamares, mas só estão num, neste caso seria o desportivo, não estão no financeiro. E por as pessoas poderem achar que estão nesses patamares todos em cima, acabam por se tornar, vou dizer, um pouco mais preguiçosas para continuar a fazer subir. E enquanto os Estados Unidos, mesmo estando no topo do futebol feminino, não se sentem confortáveis, lá está a tal cultura norte-americana do que eles chamam o grind, não é? Sempre trabalhar para evoluir. Se no Brasil ou em Portugal tudo mais, a gente achar que está no topo e não trabalhar, vai descer. Por exemplo, viu-se agora nesta Copa do Mundo, não é? A Espanha aqui ao lado, se sejamos honestos, a qualidade não lhes falta, mas também não faltava a Portugal e ao Brasil, mas são mais humildes, são mais trabalhadores, pensam mais no coletivo. O que aconteceu? E ganharam, ponto. Ganharam limpinho. Ninguém pode dizer, mas foi... Não, ninguém diz isso. É unânime. Ganharam limpinho. Melhor seleção a jogar. São atuais campeões europeus e são campeões agora do mundo por algum motivo. Portanto, é aquela coisa. Somos bons, mas temos que continuar a trabalhar. Portanto, o Brasil, que não se esqueça disso, qualidade não falta e podem ser os melhores do mundo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Podem voltar a ser no masculino e no feminino aquilo que já foram, isto só em termos de seleções, clubes também, obviamente, mas seleções, aquilo que já foram no milénio passado e no início deste milénio, mas lá está, há muitos anos no topo, houve se calhar uma certa falta de humildade ou arrogância, e agora o Brasil já está a correr atrás do prejuízo, atrás das Espanhas, atrás... não estou a dizer que está atrás de Portugal, embora Portugal agora possa estar um bocadinho melhor, ou aparenta estar um bocadinho melhor, mas também está longe, seja Espanha, a Argentina foi subindo, outras seleções, portanto isto tudo é um trabalho constante. A Alemanha que também esteve no topo, agora veja-se onde é que está a Alemanha, não é? Itália, não é? Onde é que está, portanto
tudo isto nós temos que perceber, para as meninas que nos estão a ver, perceberem que tudo na vida tem uma razão. Há uns que estão mais em baixo e amanhã podem estar em cima, e outros que estão mais acima amanhã podem estar abaixo. Nada é permanente no mundo. Tudo está em constante transformação. Não é? Portanto, perceberem que, tal como a vossa própria vida, a vossa carreira, hoje pode estar aqui, há uma lesão, há uma falta de confiança, há alguma coisa, está para baixo, como vocês podem achar que estão em baixo e que nunca vão lá chegar e do nada tem uma boa época, um bom jogo, alguém vos vê, chama para o outro lado e a vossa vida muda. Isto acontece, não tem de acontecer com toda a gente, não acontece com toda a gente, mas acontece. Para aquelas pessoas que não desistem, que trabalham, que têm humildade. Portanto, perceber isto e que o Brasil acompanhe esse crescimento desportivo, esta valorização desportiva, com também um crescimento e um apoio económico, isso é que é importante. Obrigado, Gabriel, está ótimo, tá? Né, por coincidência ou não, a gente sempre está falando e as coisas estão interligadas, como você disse, né? Tá ótimo. Vamos para o nosso último tópico, né? Um tópico, apesar de ser o último tópico, na minha opinião, extremamente importante, porque isso é uma realidade que acontece com os meninos e agora está entrando, né, as meninas nessa aí também, né? Se você for num clube, se tiver lá 100 meninas, no máximo 3%, quem sabe, com muita sorte, 5% vão chegar ao profissional, entendeu? É uma realidade, pode gostar, não gostar, aceitar, não aceitar, mas inclusive tem estudos da Premier League, né, que eles foram buscar lá nas academias, que eles chamam, né, as academias, né, e eles também chegaram a esses valores, a média ali é 3%, quer dizer, não passa de 5%, não passa de 5% de jeito nenhum, né? Muita coisa acontece, tá? As meninas precisam entender que se você joga num Palmeiras, por exemplo, né? Hoje, com 16 anos, não significa que você vai se tornar profissional, tá? Muita coisa pode acontecer, tá? Então, assim, tem que abrir o olho, né? Eu vou mostrar aqui, achei bem interessante isso que esse senhor aqui fala, porque, né, às vezes algo que parece ser uma notícia ruim ou algo negativo, mas é para abrir os olhos, a realidade é essa, né? A realidade é essa, o que ele fala aqui. 99% desses jovens não vão a lugar nenhum. Isso é uma realidade amadura do futebol. 1% vai chegar. 99% vai ser descartado. Só que esses garotos vão ser descartados com 18, 19 anos. E se você não deu um estudo para ele, se ele não tem estudo, você solta ele no mundo de novo e ele vai fazer o quê da vida, gente? Sabe? Você saiu, ficou até 18, 19 anos com a ilusão que vai jogar bola, que vai ser milionário, etc. E de repente te falam, não, acabou, volta aí, você sai de lá sem estudo, sem nada, e volta para o mundo, devolve para o mundo. Então o Oscar Tavares teve uma grande preocupação. 99% aqui vai ser descartado. Eles pelo menos vão ser descartados em condições de ser alguma coisa na vida. 99%. Então aqui, eu gostei muito dessa fala dele, tá? Porque isso, né, é a realidade, entendeu? Ele está ali falando, né, de uma realidade. Eu me lembro, na época dos meus 14, 15, 16 anos, eu tinha colegas que jogavam em clubes profissionais, né? E todo mundo achava que ia vingar, que ia, e assim, não chegaram aonde pareciam. Jogavam um futebol muito bom, mas não chegaram no topo da pirâmide, que é uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? Que é ser transferido, jogar num Porto da vida, no esporte, né? Jogar numa Série A de Europa, não chegaram, entendeu? E essa é uma realidade dura que as meninas precisam, né, entender que existe, e isso vai começar a acontecer com as meninas, entendeu? Tá ali jogando no clube com 14, 15, 16 anos, aos 20 a coisa pode estar completamente diferente, né? E a menina ainda tem um problema, né,
maior, porque a gente falou isso aqui em outros episódios, né? O homem, eu tenho certeza, apesar de que alguns locais aí tem umas loucuras acontecendo, mas eu tenho certeza absoluta que um homem não vai precisar parar de jogar para engravidar. Entendeu? E a mulher vai. Tá? Então ainda tem esse detalhe, que é um detalhe do tamanho de um iceberg, entendeu? É uma coisa assim, mais complicada ainda para a menina, porque a menina que é atleta, ela também pode ter o sonho de ser mãe, mas é complicado, né? O atleta ele tem ali 10, 15 anos de vida útil, e nesse meio termo, o homem, se for pai, beleza. Mas a menina, se for mãe, ela perde aí mais ou menos 1 ano. Então ainda tem esse detalhe para piorar a situação dela. Então, gostaria de pedir a tua reflexão, Gabriel, nisso que ele fala. 99%, vê que ele está falando ali com emoção, de repente ele passou por isso, ou tem um filho, o filho dele passou por isso, né? Então, assim, a grande maioria parece que está tudo bem, enquanto você está com 14, 15, 16, mas não significa nada, né? Como é que você vê isso, Gabriel, por favor? Bem, eu gostava de ser muito honesto e frontal. A maior parte das pessoas não consegue lá chegar, ou onde acha que pode um dia chegar, ou melhor, ou onde tem o sonho de lá chegar. Portanto, pensem, sei lá, até não vou só olhar para o futebol feminino, chegarem aos maiores clubes dos Estados Unidos, chegarem aos maiores clubes do Brasil, chegarem aos maiores clubes da Europa, não vão chegar, não vão chegar. A maioria não vai chegar. E é uma questão estatística. Pensem, vocês estão na vossa cidade, vocês têm mais, usando aqui o número do nosso amigo Igor, 100 meninas. Só dar um exemplo, obviamente serão muito mais, mas 100 meninas. Para os clubes que já existem, não estão sempre a criar clubes como cogumelos, os clubes já existem. Cada equipa joga 11, futebol 11, plantéis têm 20 e poucos, ou seja, os números são finitos, não é? Se temos cada vez uma população, por exemplo, do Brasil está a aumentar, cada vez há mais gente, mas as vagas não sobem. Não é? Isto vai-nos parar teorias económicas e tudo, mas são números, não tem como mentir, não é uma questão de opinião, é um facto. Quer dizer que quanto mais gente há, não é, para o mesmo número de vagas, cada vez vai haver mais gente que não vai conseguir. É certo? Se a linha ali, o separador das vagas não sobe, não é? Mas o separador do número de pessoas vai subindo, mais gente não vai conseguir. E isso é uma realidade. Uma realidade. O que é que também há que pensar? Eu gosto de falar do mau, do negativo, mas gosto de falar do positivo, porque a vida é sempre estes dois expoentes, sempre lado a lado. Não é? Não se sabe quem vai chegar, e esse 1% pode ser tu, menina, que nos estás a ver agora, pode ser tu. Quem é que isso pode ser tu? Não está escrito quem é que vai ser. Nós falamos a níveis estatísticos, números. Quem lá põe o nome nessas estatísticas, não sabemos. Pode ser tu, menina, que nos estás a ver e a ouvir. Portanto, trabalhar para lá chegar. E depois, pensar nisto, que eu também hoje em dia falo muito sobre isto com os jogadores mais jovens. Muitas vezes temos aquele sonho de chegar àquele clube porque é o nosso clube, ou aquele clube que vimos na televisão, ou aquele clube que associamos a uma jogadora, uma jogadora que gostamos muito. Mas, exatamente porque é muita competição, podem até ser profissionais, mas em campeonatos que vocês nem sequer imaginavam, que cada vez também vão pagando mais. E são mais periféricos, ou numa segunda divisão, ou numa liga principal, mas de um campeonato que vocês não ouviram falar. Portanto, como eu há pouco falei, o mais importante quando se joga futebol profissional, por isso é que se chama profissional, é a parte financeira. Se não for financeiro, não pode ser profissional. Senão vocês vão ter que ter outro trabalho para sustentar a vossa atividade, se não era amador ou semi-profissional. Se é dinheiro, sobretudo, para sustentar e para dar uma boa vida a vocês e às vossas famílias, não é? Então, pensar sempre que posso não chegar a este patamar, é ali onde está mais prestígio, onde há mais família, mas posso ir para outros clubes. Isso acontece muito no masculino. Campeonatos de países que não têm grande tradição de futebol, do nada, o rei
ou o presidente, o primeiro-ministro, seja quem for, portanto, o governante do país, quer investir no país, outros empresários também dizem, nós também quero ser conhecidos por futebol, ou seja, por que razão for, começam a investir, de repente, lá, grandes ordenados, mas não é na Europa, não é no Brasil, não é no... mas pode ser aí, ou seja, há chances, são poucas, já falámos, isso não há nada a fazer contra isso, mas há chances, e por isso, como eu falei no outro tema, né? Hoje podemos estar em baixo, amanhã podemos estar em cima, também podemos estar em cima, amanhã em baixo, tal como o nosso amigo Ior, também conheci muita gente, que ia ser muito promissor, tem grandes carreiras, chegaram em grandes clubes de formação aqui em Portugal, não chegaram lá. Porquê? Porque e hoje em dia, já se começa a ter contratos de formação, que até podemos dizer que são, de certa forma, profissionais, porque só estão na escola e depois estão no clube a jogar e já ganham dinheiro com isso. E dependendo do clube, até pode ser já valores muito interessantes. Qual é o problema? Começas a subir a ideia à cabeça de que eu sou muito bom, porque já jogo aqui neste clube e tal, chega ao profissional e pum, abrem. Porquê? O profissional, neste caso, aos séniores, não é? Porquê? Porque quando nós jogamos em escalões mais baixos, o facto de sermos maiores, mais fortes, mais rápidos, ter um pouco mais técnico faz muita diferença. Porque o nível que é esperado nessas idades, dependendo das idades, não é elevado, obviamente, comparativamente aos séniores. O que quer dizer que quem for um bocadinho melhor destaca-se logo muito. Nos séniores isso não acontece. Quem se destaca um bocadinho fica aqui. Não é? É preciso destacar muito para poder sobressair essa gente toda. Porque depois entra outros fatores. A pessoa não é muito hábil de bola, tecnicamente. Mas corre, é raçudizo. Tem lugar. Se calhar ali na formação não jogava muito. Não era bom de bola, a bola chegava ali, como dizemos em Portugal, tinha 2 tijolos no pé, chegava ali, pum, batia e ia embora. Mas no futebol sénior, seja por um central que vai ali, cabeceia as bolas todas, um ponta-lança só para segurar o jogo, um meio defensivo só para roubar as bolas, já se querem esses jogadores. Jogadores que corram, jogadores que pensem o jogo, sejam mais pequeninos, e se calhar na formação não tinham tantas hipóteses porque eram mesmo pequeninos. Hoje em dia, como eu digo, no futebol sénior está sempre a se transformar-se. Portanto, perceberem as meninas que nos veem que o futebol feminino sénior também está sempre a transformar e por isso, se vocês não trabalharem e perceberem sempre com humildade, já estejam em grandes clubes ou não, se não trabalharem com humildade, não vão lá chegar. Ponto. Portanto, como eu disse, os números estão aí, não mentem, mas quem lá vai estar, isso ninguém sabe. Isso só depende do trabalho. E de sorte, não há como dizer, é preciso ter sempre sorte na vida para chegar a algum lado, mas também, como se chama dizer em Portugal, a sorte trabalha-se. Trabalha-se para chegar à sorte. E o que é que isto quer dizer? Para se ter sorte, é preciso estar-se em condições para se ter sorte. Ou seja, ninguém tem sorte de chegar a um clube se não treinar. Se eu ficar em casa, não vou ter sorte de chegar a um grande clube, não é? Para ter sorte, tenho que lá estar na luta, na batalha, para poder alguém dizer, olha, podes vir. E tive sorte, podia ser outra, mas trabalhei, estava lá e fui escolhida. Não é? Portanto, perceberem isto e trabalharem com afinco, porque se não trabalharem, o não é garantido, não vão ter sucesso. Se trabalharem, têm sempre chance. E, como se costuma dizer, enquanto há vida, há esperança. Portanto, se querem chegar a cumprir o vosso sonho, chegar lá acima, não desistam, não desistam. E, para concluir, perceber isto, porque é que se fala, às vezes esta coisa dos pais serem chatos, não é? É normal, todos os pais do mundo são, entre aspas, chatos, porque querem, a partir do melhor para os filhos. E quando muitos de vocês, se calhar meninas, são mais jovens, um dia se calhar se forem mães, vocês vão perceber que também vocês vão ser chatas para os filhos, faz parte. Porquê é que eu estou a dizer isso? É que os pais estão sempre a dizer, estudo, dá prioridade aos estudos, à escola e isso. Exatamente, porque como neste vídeo vimos, este nosso amigo, se 99% falham, o que é que esses 99% vão fazer quando chegarem aos 20 anos, 21, 22? Não trabalham? Não fazem nada da vida? Não, tem que trabalhar. Então se não deu o futebol vai ter que dar outra coisa. E muitas vezes há pessoas que não deu o futebol, nós temos casos famosos. O Júlio Iglesias, muita gente conhece, mesmo cantor romântico, pai do Henrique Iglesias e tudo. Muita gente não sabe, foi guarda-redes do Real Madrid. Teve uma lesão, não conseguiu jogar futebol. O que é que ele fez?
dedicou-se à música. Acham que ele está arrependido? Milionário à pala da música. Gordon Ramsay, chefe conhecido, aquele ali que grita muito e tal, loiro. Chegou até a ser capitão, defesa esquerda do Rangers, na Escócia. Profissional, um dos maiores clubes do país. Também teve uma lesão. Acabou a carreira, foi acabar o curso de culinária. Acham que ele está triste. Tornou-se milionário com vários restaurantes no mundo. E há mais exemplos. Até exemplos de futebolistas que, não tendo pouco sucesso, também não foram assim por aí além, não é? E agora temos até, se não me engano, é o Flamini. Se não me engano, é o Flamini, exatamente. Que jogou até no Arsenal. Não se pode dizer que não teve algum sucesso, que ainda era muita gente. Mas ele agora, porque criou uma empresa de biorresíduos, o património dele disparou para mais de um bilhão. É uma coisa que ele nunca iria conseguir como futebolista, não é? Só estaria ao alcance do Messi, do Ronaldo ou Neymar, não é? A nível financeiro. Mas conseguiu ter sucesso, porque depois da carreira apostou em algo mais científico e teve sucesso. O que eu quero vos dizer é que vocês podem não ter sucesso no futebol, mas ter sucesso brutal noutra área. Portanto, nunca abdiquem dos estudos. Nunca pensem, não, eu não vou querer saber dos estudos que eu vou ser uma grande jogadora. Como é que vocês sabem? Vocês sabem se amanhã estão a jogar e há alguma menina com maldade não gosta de vocês, entra-lhes ali no joelho e vocês ficam a coxear para o resto da vida e depois fazem o quê? Estão a ir para um treino, não é? E acontece-vos um acidente no carro, também ficam magoadas, ou seja o que for. Nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos se estamos cá, se não estamos, portanto, não fiquem já a pensar que, eu sou boa agora, isto vai dar muito. Nunca se sabe. Portanto, trabalhem, tenham humildade e nunca abdiquem dos estudos para terem sempre essa rede de suporte. Não dá o futebol, façam como os exemplos que eu estava a dizer, tentem ir para outra área e alguma coisa a dar certo. O mais importante na vida, mais do que o futebol, muito mais do que o futebol, é vocês terem saúde e serem felizes. E a felicidade, às vezes até nós surpreendemos, pode estar noutra área, que não no futebol, ou até pode estar no futebol, mas noutra área. Jogadoras que não dão para jogadoras e dão treinadoras, dão árbitras, dão dirigentes, não é? Portanto, é o que eu disse, há a parte negativa, não podemos esconder essa parte, há a parte menos boa, que é poucas chances, é muito difícil lá chegar, tem que trabalhar, senão não tem sucesso, mas há a parte, como eu digo, positiva, que é essa que gosto de terminar, que é esperança. Portanto, trabalhem, não desistam dos estudos, deem ouvidos às pessoas mais experientes, sobretudo as jogadoras, olha, como a nossa amiga Sheila, que infelizmente não está cá, mas certamente mais do que eu e o nosso amigo agora consegue vos ajudar, porque passou por isso, passou por essas dificuldades, como mulher, como jogadora, até profissional, e portanto, agora também está na luta dela, como treinadora. Portanto, é para perceberem isso, trabalhem, deem ouvidos aos mais experientes, já passaram por isso, não desistam e têm sempre chances de lá chegar. Obrigado, Gabriel, perfeito, né? Esse tipo de informação, de reflexão que eu acho que é super, super importante para as meninas, né? Porque às vezes os pais em casa não entendem de futebol, não entendem de esporte, né? Nem todo mundo entende de esporte, entende de futebol, né? Muito importante esse tipo de coisa para que as meninas reflitam, tá? Obrigado mesmo, Gabriel, muito bom, tá? Excelente. A gente vai fechando, né? Vai ficando por aqui, tá? Obrigado pelo seu tempo, tá? E até o próximo episódio do nosso Pink Futebol, tá legal? Obrigado mesmo, cara. Bom domingo para você. Muito obrigado a todos, grande abraço para si, bom amigo, para toda a gente que nos está a ouvir, um resto de um bom domingo e de uma boa semana. Obrigado, cara, um abraço. Um abraço, amigo, muito obrigado.